Bom dia, bom dia. Começando uma nossa terça-feira com a nossa leitura diária aqui no nosso canal dos grãozinhos no caminho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. O Evangelho hoje no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita, mais uma vez, né? Nós já lemos essa porta estreita há pouco tempo agora. Então vamos continuar aqui, né? Vamos tentar interpretar de outra maneira. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Alguém lhe tendo feito essa pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus. Desculpem. E que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Bom, nós já lemos bastante essa leitura do Evangelho desse capítulo, da porta estreita, para a gente saber que ele se refere à nossa luta interior para o nosso progresso, para o nosso crescimento, para a nossa melhora espiritual. Se a gente não consegue vencer a nós mesmos, aos nossos vícios, aos nossos defeitos, a gente vai ter uma dificuldade enorme de passar por essa porta estreita, não é? Porque a gente vai estar com o nosso ego inflado, nosso orgulho exacerbado, a nossa vaidade dominante, e a gente não vai conseguir passar por uma portinha tão estreita, com o corpo um espírito tão cheio de defeitos assim. Então nós temos que lutar internamente para a nossa melhora, vencer a nós mesmos, os nossos vícios, os nossos defeitos, para a gente conseguir passar pela porta estreita, que é o caminho da salvação. E como que a gente faz isso? Abrindo mão de tudo que é vaidade, de tudo que é orgulho, de tudo que é egoísmo, e colocando no lugar disso somente uma coisa, a prática do amor e da caridade. Aí sim nós conseguiremos passar pela porta estreita. Enquanto muitos estão ainda no caminho da porta larga, porque é grande, espaçoso, cabe muita gente, como nós temos aqui na Terra, muita gente ainda, né, andando pelo caminho da porta larga, vai chegar lá na porta larga, vai entrar, com certeza, vai entrar sucessivamente, até que consiga enxergar a porta estreita, ver o que é que Deus quer da gente, para poder assim tentar se modificar, tentar progredir, né, moralmente, para poder passar por aquela porta que é o caminho da salvação. Praticando amor e caridade, sempre. Né? Foi o que Jesus nos deixou, a lei de amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo que se queira que se faça a si mesmo. Não é?
nossa leitura do Livro dos Espíritos hoje, do capítulo 3 ainda, na criação, pluralidade dos mundos, a questão 58. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Aí os espíritos responderam a Kardec: crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água. Assim acontece em outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós sobre a Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender. Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Pois muito bem, Kardec estava perguntando, né? Porque nós aqui temos o Sol que nos dá luz, nos dá calor, né? E como que é que eles iriam viver em outros mundos se o Sol para eles se apresentasse somente como uma estrela, né? Aí os espíritos falaram a Kardec que cada mundo tem a sua fonte de energia, sua fonte de calor, de luz, adequado a quem está morando nesse mundo, aos seus habitantes. E cada habitante está ali no molde daquele planeta, daquele mundo, de acordo com a atmosfera, de acordo com o material, né, daquele mundo. Ele se adequa, foi colocado ali para se adequar àquela realidade. Nós não temos condição ainda de ver essa realidade. Nós vemos só o que os astrônomos falam para a gente, a parte física dos mundos, né? Como é o mundo que se apresenta, aquela bola redonda, cheia de terra, de poeira, de não sei o que mais. Mas ali a vida adequada àquela realidade. E a fonte de calor e de luz, às vezes eles mesmos produzem. Eles mesmos são autossuficientes, né? Mas nós já sabemos hoje que várias estrelas são habitadas. Então a fonte de calor, inclusive o Sol, a fonte de calor já é dela própria. E que existem ao redor de estrelas vários planetas que absorvem aquela luz, aquele calor. E cada um tem seus habitantes, né, que devem receber daquela luz, daquela fonte de calor, a energia que necessitam. Então cada um se adequa ao ambiente em que vive. Eu tinha isso para falar para vocês hoje, né? Conto com vocês aí, com o likezinho de vocês no canal, que possam ter compreendido mais alguma coisa, com a leitura ter aprendido mais alguma coisa como eu aprendi, né? Eu conto com vocês amanhã novamente, e com a presença de todos, com a graça de Deus, e que Ele esteja com todos nós hoje nessa terça-feira, nos iluminando, nos abençoando, nos protegendo e nos guiando no melhor caminho. Vamos lá, né, pessoal? Todos aí lutando para passar pela porta estreita. É difícil? É, mas nós vamos conseguir, com a ajuda de Deus. Fiquem com Ele até amanhã, se Deus quiser. E Ele vai querer, tenho certeza.